Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o Botafogo planeja um chapéu no Corinthians e outro no Flamengo. Por falar no Timão, te atualizo a respeito de contratações e a chegada de um executivo de futebol. Tem informação do Palmeiras, Abel Ferreira com nova oferta do mundo árabe e Rafael Veiga respondendo ao assédio do Al Ettifaq. Falo também sobre o São Paulo, Cruzeiro, Atlético, Vasco, as últimas do mercado. Tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo sem perder tempo. Só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, a casa que te dá R$ 5 para você fazer a primeira aposta. Só clicar no link que está no comentário, já faz seu cadastro e automaticamente a aposta estará à sua disposição. Combinado? Bora mostrar na tela jogos dessa quinta-feira. Tem final da Copa São Paulo de Juniores com Corinthians e Cruzeiro. Tô indo de vitória do Corinthians. No Campeonato Paulista, Santos e Ponte Preta. Tô indo de vitória do Santos. No Campeonato Carioca, Audax e Fluminense, vou de Flu. Tem também Vasco e Madureira, vou de vitória do Vasco. Você aposta como quiser. O importante é clicar no link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro agora mesmo para ter direito aos R$ 5, que são uma espécie de presente que a aposta ganha vai te dar para você começar a se divertir. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. No pique tem muita informação. Quero começar contando que Vitão não deve permanecer no Internacional. Contrato de empréstimo com o Shakhtar se encerra na metade do ano e uma pessoa próxima me contou que o Vitão deve deixar o clube, de olho na possibilidade de se transferir para outro clube na Europa. Bora contar também que o Grêmio estuda a contratação do Meia Morelli, que se destacou emprestado no ano passado ao Goiás. Ele pertence a um time paranaense chamado Maringá, esteve emprestado para o Campeonato Brasileiro ao Goiás e não foi comprado. Para completar o giro de notícias, contar que Steven Mendonça está de saída do Santos, negociações avançadas com a Adana Demirspor, time da Turquia, que está o comprando e vai adquirir 100% dos seus salários. O Santos deixa de gastar R$ 650 mil mensais. Uma curiosidade, Steven Mendonça deve formar o trio de ataque com Balotelli e Nani. Por falar no Santos, contar que o Peixe divulgou redução salarial do Morelos. Dessa maneira, o atacante colombiano contratado no ano passado permanece na Vila Belmiro. Já a Justiça condenou o Cruzeiro a pagar R$ 33 milhões ao Grupo DIS pela perda do Dedé. Os empresários, ou melhor, os advogados do Grupo DIS, representados pelo André Lopes, vão recorrer da sentença para exigir 330 milhões como consta em contrato. A saideira do giro de notícias, Santiago Arias desembarcou nessa quarta-feira em Salvador, está passando pelos últimos detalhes, incluindo exames médicos, para ser anunciado como novo reforço do Bahia, 32 anos de idade, quinta contratação do tricolor de aço para a temporada. Antes já haviam chegado Vitor Cuesta, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Bora falar agora sobre o São Paulo. Pequeno problema de bastidores envolvendo a New Balance. Você sabe, outro dia ocorreu o anúncio da chegada da New Balance, a nova fornecedora de material esportivo do São Paulo, certo? Contrato de 3 anos e a previsão de exclusividade. Ninguém em território brasileiro pode vestir New Balance. Só que o Red Bull Bragantino está jogando o Campeonato Paulista ontem, inclusive venceu a Portuguesa com a camisa da New Balance. Como é que fica essa história? Só para explicar. Contrato entre Red Bull Bragantino e New Balance acabou em 31 de dezembro. E havia previsão de que ele poderia ser estendido por mais 6 meses, caso o Red Bull Bragantino assim o quisesse. Se você perguntar para qualquer pessoa do Red Bull ou da New Balance, eles vão dizer que não há mais contrato e que as camisas que estão sendo utilizadas fazem parte de um estoque de uniformes que haviam sido entregues pela empresa no ano passado. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino negocia uma nova parceira. A tendência é que a Puma se torne a fornecedora de material esportivo do Red Bull Bragantino nas próximas semanas. Enquanto isso, com o uniforme do ano passado, o Red Bull segue utilizando a New Balance sem causar grandes problemas com o São Paulo e com a empresa. A tendência é que isso seja resolvido da melhor maneira possível. São Paulo que já jogou a segunda partida do Campeonato Paulista e se prepara para o jogo do fim de semana. Hora de falar sobre o Vasco e a chance de o Cruz Maltino realizar uma troca. Rodrigo Vilagra, volante de 22 anos de idade que pertence ao Tajeres e interessa ao Cruz Maltino. Diante da dificuldade em encontrar um volante, o Vasco se estabeleceu ou focou suas energias nesse atleta. Já foi aprovado inclusive pelo Ramon Dias. Só para lembrar, o Esforza acabou não havendo acordo, o Coelar também não foi contratado. Então o novo alvo é esse menino, que também é pretendido pelo Monterrey e pelo River Plate. Para tentar vencer essa concorrência, o Vasco pode utilizar Luca Orellano, atacante argentino que tem feito bom campeonato carioca. Ele já decidiu, não quer mais ficar no Brasil. Foi por isso que ele não viajou com o restante do time para a pré-temporada no Uruguai.
e enquanto não é negociado, vai jogando bem no Campeonato Carioca. O Vasco tentou convencê-lo a ficar, não rolou. E o Orelhano está sendo oferecido ao Tadjeres numa compensação para que o Rodrigo Villagra possa ser contratado. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras com atualizações em relação a Abel Ferreira e Rafael Veiga. O Abel foi alvo de mais uma proposta do mundo árabe nos últimos dias. O novo interessado, o Al-Shabaab, que busca um substituto para Igor Biscan. O primeiro nome pretendido pelo Al-Shabaab foi de José Mourinho, que foi recentemente demitido pela Roma. Mourinho disse que não tinha interesse. Depois, proposta do Al-Shabaab a Abel Ferreira. O Abel nem levou o caso à diretoria do Palmeiras, já descartou logo de cara. É que poucos dias depois desse descarte, dessa recusa, o Abel teve seu contrato de renovação com o Palmeiras anunciado. O vínculo que acabaria em dezembro de 24, dezembro do fim desse ano, foi estendido por mais uma temporada até dezembro de 2025. Com um belo reajuste salarial, o Abel passa a ganhar na casa de 3 milhões e 300 mil reais por mês. Só para lembrar, no fim do ano passado, o Al Saad, do Catar, havia feito proposta estratosférica. O Abel poderia ganhar entre salários, luvas e prêmios algo na casa dos 10 milhões de reais. O Abel chegou a conhecer as instalações do Al Saad no período de férias, não gostou e foi aí que decidiu recusar a proposta de fora e renovar seu contrato com o Verdão. Só mais uma sobre o Palmeiras. Depois da vitória por 3-2 difícil contra a Inter de Limeira em casa, Rafael Veiga, que inclusive fez gol, foi perguntado sobre a chance de jogar no Al-Ittifaq e disse o seguinte, abre aspas, esses assuntos eu deixo para o meu pessoal cuidar. Estou focado em fazer história no Palmeiras e meu foco agora está em mais uma final, disse o Rafael Veiga, se referindo à final da Supercopa do Brasil contra o São Paulo, marcada para o início do mês de fevereiro, que reúne o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileiro. Bora falar agora sobre o Botafogo. De olho na possibilidade de dar chapéu em 2 rivais. Primeiro, o Corinthians. É que o timão que chegou a ter o Mateuzinho treinando nos últimos dias, o Botafogo fez proposta oficial ao Flamengo para compra do Mateuzinho, lateral direito que está fora dos planos do Tite e que não se sabe ao certo para onde vai. Importante lembrar que a relação entre dirigentes de Botafogo e Flamengo é boa. O John Textor tem um ótimo trânsito com o Rodolfo Landim e a partir daí pode pintar negócio. O Corinthians não desistiu do Mateuzinho e está tentando chegar a uma proposta de 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. O Mateuzinho quer jogar no Corinthians e ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Botafogo, um rival do Flamengo no Rio de Janeiro. Além do Mateuzinho, o Botafogo também está interessado em Wendel. Volante de 26 anos de idade, revelado no Fluminense, que pertence ao Zenit, o Wendel foi alvo do Flamengo nas últimas 3 janelas. Por mais incrível que possa parecer, não se sabe ao certo porque nessa janela acabou não rolando. Talvez porque o Wendel não foi tão legal com o Flamengo na última janela, estava quase tudo certo e o Wendel acabou ficando. Atleta de 26 anos de idade, o Flamengo chegou a oferecer 67 milhões de reais na metade do ano passado. Agora a negociação entre Botafogo e Zenit é para um empréstimo com opção de compra. O Zenit já concordou, falta o aval do técnico. O técnico russo não tem se mostrado assim tão disposto a liberar o Wendel, até porque é um jogador super importante por lá. Qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês. Vale a lembrança de que esse assédio em relação ao Wendel se dá porque Alan, que pertence ao Al-Ahda, não vai deixar o futebol saudita. Quero falar agora sobre Luiz Henrique mais perto do Atlético Mineiro. Não é o Luiz Henrique do Betis, e sim o Luiz Henrique ex-Botafogo, que pertence ao Olympique de Marselha. Uma pessoa envolvida nas tratativas me contou que a diferença entre a pedida do Olympique e a oferta do Atlético se tornou ainda menor. O único empecilho é a presença de Luiz Henrique no confronto contra o Mônaco em jogo desse sábado do Campeonato Francês. Ele deve ser escalado, até porque ainda não há um acordo entre os clubes, e se for muito bem pode acabar tendo mais oportunidades. A pedida inicial do Olympique era de 6 milhões de euros, ou algo na casa dos 32 milhões e 200 mil reais. O Atlético se aproximou dessa proposta ou desse valor e pretende fechar o acordo ainda no fim de semana. Também estou de olho e vou atualizando vocês. Bora falar agora sobre a final da Copa São Paulo de Juniores. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neoquímica, nesse dia 25, feriado em São Paulo. Jogo marcado por estádio alvinegro, que deve ter capacidade máxima. Final muito legal de 2 times que fizeram ótimas campanhas, o Cruzeiro com pouquíssimos gols sofridos e o Corinthians com o melhor ataque da competição, mas há diferenças importantes entre os times. O Cruzeiro é o dono da 3ª menor média de idade entre todos os 128 participantes. Já o Corinthians tem um time muito mais experiente,
com 4 atletas que estão no limite da idade. Tem ainda outros 5 que nasceram em 2004, que é a segunda idade permitida. É importante contar também que esse Cruzeiro do Fernando Seabra já foi campeão estadual, campeão da Copa do Brasil e pode ter nesse jogo contra o Corinthians a última partida do treinador. Fernando Seabra tem proposta boa para assumir o Red Bull Bragantino B. Ele disse até que ficar mais próximo da família, que é de São Paulo, seria um dos grandes atrativos dessa oferta. Só para completar sobre o Cruzeiro, desde que o Ronaldo Fenômeno chegou, uma das primeiras providências foi reduzir o número de atletas no Sub-20, eram 50. Hoje, o Sub-20 do Cruzeiro muito mais enxuto e bem próximo do profissional, eles treinam nos mesmos horários e nos mesmos locais. Quero falar agora sobre o Flamengo com informações sobre as finanças. Números muito bons do rubro-negro. Falar que é o único clube brasileiro a ter ultrapassado a marca de R$1 bilhão de receita por temporada. Isso aconteceu em 2021, 2022 e em 2023. Rubro-negro estima para 2024 ser capaz de bater esse 1 bilhão sem nem precisar de venda de atletas. Algo formidável e invejável para qualquer time de futebol no Brasil. Importante contar também que o superávit do Flamengo no ano passado, em relação ao patrimônio líquido, que é um dos principais índices para a gente saber a capacidade financeira de um clube, o Fla apresentou um superávit de 303 milhões de reais. A previsão era de 54 milhões no positivo, foi quase 6 vezes maior. Só para arrematar, Matias Vinha, reforço confirmado do Flamengo, desembarca nas próximas horas nos Estados Unidos para se juntar ao restante do elenco. A ideia é que o uruguaio comece a se familiarizar com o time do Fla para estar à disposição o mais breve possível. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, muitas movimentações e novidades. A primeira delas, Fabinho Soldado é o novo executivo de futebol do Timão. Gerente do Flamengo desde 2019, bem distante daquele perfil que Augusto Melo e Rubão viviam dizendo que contratariam, alguém super integrado e analista de mercado, com bom conhecimento. Na verdade é que o Fabinho tinha papel secundário no Flamengo, era praticamente ignorado. Nem lembravam da existência dele, ele cumpria um papel bem pequenininho e foi contratado diante da pressão externa e da falta de opções. O Corinthians, na minha opinião, não fez uma boa contratação quando fechou com o Fabinho Soldado para ser o executivo de futebol, cargo que ele nunca exerceu. Segunda coisa importante, o Corinthians fez o depósito dos 4 milhões de dólares, que equivalem a mais ou menos 19 milhões e 700 mil reais na conta do Tadieres para ter Rodrigo Garro, mas ainda não vai poder inscrevê-lo, é que o clube argentino não concedeu o transfer. Tudo porque o presidente do Tadieres afirma que faltam 700 mil dólares. A diferença se dá pelos impostos. O Tadieres entende que os 4 milhões de dólares teriam que ser livres de impostos. O Corinthians diz que não há nada disso no contrato. Enquanto não houver o pagamento de mais 700 mil dólares ou 3 milhões e 400 mil, o clube argentino não libera a documentação e o Garro não pode estrear. Mais um problemaço a ser administrado pelos dirigentes alvinegros que prometem viajar nos próximos dias para a Europa em busca de reforços. Augusto Melo e Rubão serão aqueles que viajarão. Só para completar, a venda no Moscardo, enfim, solucionado. O PSG vai comprá-lo e emprestá-lo ao Corinthians. A cirurgia será realizada em Doha nos próximos dias e ele fica no Timão até a metade do ano. Operação de 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus. O Corinthians vai antecipar receitas para começar a ter um pouco mais de fluxo de caixa. Para completar, Pedro Raul ainda não foi liberado do Toluca. Eu contei para vocês que as negociações existem, mas não estão sacramentadas. O Pedro Raul segue treinando com o restante do elenco no futebol mexicano. Qualquer novidade apareça e conto para vocês. Nos vemos de noite. Abraço, tchau!